Boa noite, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas à reunião sobre o Programa de Formação Bilíngue do módulo Kids. Nós já havíamos feito uma reunião com as famílias dos outros anos escolares e nós deixamos um pouco para frente para fazer com as crianças, para que elas tenham um tempo a mais para acostumar com as novas rotinas no colégio, também para acostumarem com a professora Thalita e esperando também que todo o material didático, já que nós tivemos um problema com a importação do material, para que todos os alunos estivessem também familiarizados com o material didático, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rodrigo Santana, eu sou diretor pedagógico do Colégio Gale e sou coordenador do programa de inglês. Eu estou aqui acompanhado pelo Luiz, que é o nosso responsável pela parte de TI, pela professora Thalita, que é a professora responsável pelo todo o programa na sala de aula, trabalha comigo no programa de formação bilíngue para as crianças. Estou também acompanhado pela coordenadora Viviane, que nos dá todo esse apoio também, que faz essa integração da coordenação com o programa bilíngue, e com o Gabriel, que é o responsável que é o coordenador da Secretaria do Colégio Gale, e que vai ser também o nosso escriba durante a nossa reunião. Então, por favor, mantenham aí uma caneta, um papel do lado, porque eu vou apresentar tudo que vai ser proposto a respeito do programa bilíngue, todos os pontos a serem esclarecidos. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, coloque no chat nosso, que aí o Gabriel, quando a gente terminar lá na parte de esclarecimentos, a gente vai abrir justamente para poder abordar todas essas perguntas que serão encaminhadas para a gente. Vou abrir aqui a minha apresentação. Então, fiquem à vontade para perguntar, que no momento hábil a gente vai esclarecer. Esse assunto sobre o programa de inglês para crianças, ele é um assunto muito, muito sensível. Vocês estão vendo a minha tela aí? Estamos sim, Rodrigo. Ótimo. Quando eu falo que ele é um assunto muito sensível, porque, por um lado, nós temos crianças na idade de 2, 3, 4, 5 anos. E, por um outro lado, nós temos os seus pais, que muitas vezes não tiveram experiências tão gratificantes com relação ao aprendizado da língua inglesa. E aí eu já ouvi, inclusive, de pais e de mães falando assim, nossa, mas eu tive tanta dificuldade de aprender inglês no colégio, quando eu tinha lá os meus 9 anos, 10 anos, 11 anos de idade, com todos os recursos cognitivos que eu tinha, com todos os recursos, às vezes até de fazer um curso de idiomas, e, no entanto, não surtiu o efeito necessário. E essa mesma pessoa, de repente, vê lá o seu filhinho com 3 anos de idade, 4 anos, entrando numa aula de inglês. E aí fica aquela preocupação assim, meu Deus, uma criança tão pequenininha que mal está falando o português, assim, fluentemente, e já está aprendendo o inglês. Então, a gente tem que... É quase que um caso assim, meio que terapêutico, como controlar a ansiedade das famílias. Mas, olha, eu vou garantir para vocês, tá? Essas criancinhas muito pequenininhas, elas têm um potencial cognitivo e justamente por estarem nessa idade é que elas têm muito mais condição de desenvolver a oralidade, de aprender o inglês, do que os pais tinham quando eles tinham lá 9, 10, 11 anos de idade. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula de inglês, a idade de início de curso de inglês era por volta de 6, 7, 8 anos de idade. 6 anos era considerado, assim, hoje assim, a partir do momento que a criança pisa na escola, quanto mais a gente puder antecipar esse processo, melhor. Bom, o programa de formação bilíngue do Colégio Gale como um todo, aí eu estou falando da base, que é o que acontece com as crianças, e não é porque eu estou na reunião com as famílias das crianças, mas a equipe de professores que trabalham comigo, eu falo para os professores claramente, a Thalita já ouviu isso de mim várias vezes, eles são meus favoritos. Parte da minha rotina aqui como coordenador do programa de inglês é de entrar em sala de aula e assistir a aula junto com os alunos.
Então, eu sento lá, quando eu vou para a educação infantil, eu sento lá na carteirinha deles, eles ficam todos curiosos, olhando para mim. Eu acho um encanto trabalhar com crianças, sabe? Eu acho, assim, que a Thalita, que é a professora que trabalha com eles, eu a considero uma privilegiada de trabalhar com essa faixa etária. Não estou desmerecendo os adolescentes, os anos finais, de forma alguma, mas trabalhar com criança é extremamente gratificante. Bom, o nosso programa de formação bilíngue, no GALI como um todo, que vai da educação infantil até o 9º ano, a gente tem os 4 pilares que eu já compartilhei com vocês em outras ocasiões, relacionados ao bilinguismo. São eles o protagonismo, a imersão, o contexto e a humanização. Eu já comentei com vocês que ali é que tem o diferencial da experiência de aprendizado que os pais tiveram no passado e aquilo que é oferecido hoje, né? Se você observar bem, quando, assim, digo, se você não teve tanto sucesso para aprender o inglês. E quando eu falo isso, eu falo com uma certa tranquilidade, que é comprovado que em torno de 95% da população brasileira adulta não conseguiu chegar num nível de fluência mínimo ou aceitável dentro do contexto das escolas brasileiras, né? Então, eu estou falando assim, não apenas aqui dentro de Aparecida ou dentro do Colégio Galho, mas no contexto geral, existe muita frustração em termos de aprendizado. Então, a maior parte das pessoas, elas não tiveram esses 4 pilares que eu estou mencionando agora, no momento de tentar aprender inglês. Quando eu falo aprender inglês, aprender a ouvir, falar, ler e escrever inglês. Então, o que vem a ser o protagonismo? É a questão de ter um aluno falante e o professor ouvinte, que é justamente o momento em que a gente estimula o aluno a falar e, à medida do possível, o professor fica ali mais como ouvinte, que é algo que a gente já consegue aplicar lá na educação infantil. Na educação infantil, aliás, voltando para a Thalita, que está nos acompanhando aqui, lá, quando ela fala que ela quer um voluntário, ela tem muitos e muitos falantes, basta pedir para participar. Eu brinco até nas nossas reuniões, eu falo assim, a educação infantil é tão favorável para o aprendizado de uma língua estrangeira, que se a professora resolvesse entrar lá e cada dia ensinar um idioma diferente, as crianças não iam perceber nenhuma diferença, elas iam participar do mesmo jeito. Então, se a Thalita um dia quisesse ensinar mandarim, eles iam participar da aula de mandarim do mesmo jeito, gente. É um encanto, a predisposição que eles têm de falar, de tentar, e o que difere muito de outras faixas etárias, né? A questão da imersão, né? E eles têm a felicidade de ter uma professora com o nível de inglês da Thalita. A Thalita, uma parte da formação acadêmica da Thalita, lá na base, quando ela começou a ir para as escolas, ela morou nos Estados Unidos, então ela iniciou a vida acadêmica dela com o que a gente chama de inglês como uma segunda língua. Então, ela teve a vantagem de aprender o inglês dentro de uma escola americana, de tal forma que a dicção dela, a pronúncia da Thalita é uma dicção que favorece muito, né? Já que o aluno nessa faixa etária, ele tende a imitar sons, e eles têm o privilégio de ter uma professora com uma pronúncia e com uma fluência maravilhosa. Então, é dentro desse ambiente de imersão em que ela predomina o uso da língua inglesa o tempo todo, nos comandos, nas orientações, né? Tudo mais que ela tem que fazer em sala de aula, eles acabam obtendo esse estímulo da professora de todo o material de áudio que a gente tem em sala de aula. Obviamente que essa predominância do inglês tem exceção no momento em que tem que orientar uma criança, às vezes, uma criança que está um pouco tensa, obviamente que a gente também utiliza o português. Não é uma regra, não é que é proibido utilizar o português. A aula de inglês ela é conduzida com base em temas, situações e experiências relevantes para o aluno. Isso que eu estou mostrando para vocês serve para o Colégio Galho como um todo. Obviamente que o tema ou uma situação para um aluno de 8º ano vai ser completamente diferente do tema lá do Infantil 3. Então, se a criançada do Infantil 3, a situação deles é brincar dentro de uma situação muito lúdica, dentro de um tema como os animais do zoológico, vai ser em cima daquela situação que vai chegar toda a experiência no aprendizado da língua inglesa. E a parte da humanização, que para a gente também está de encontro com um dos pilares do Colégio Galli, né?
que é justamente analisar que não apenas aprender, mas aprender de uma maneira alegre, aprender de uma maneira suave, aprender de uma maneira bastante motivacional. Então, esses 4 pilares, eles servem para qualquer idade, qualquer nível dentro do programa de formação bilíngue do Colégio Gale, incluindo as crianças. Dentro do programa de formação da Kids, nós temos algumas nuances, tanto é que a própria reunião com as famílias ela é uma reunião diferente, porque a gente tem abordagens diferentes, a gente tem metodologias diferentes, a gente tem recursos diferentes. Nessa reunião de hoje, nós vamos falar dos benefícios referentes às crianças que começam a aprender o inglês lá com 2 anos de idade. Assim que elas começam a desenvolver qualquer atividade pedagógica na escola, a gente já entra também com um programa de inglês, já alinhado com as escolas conceito mundo afora. Isso não é uma característica do Colégio Gale. O que o Colégio Gale está fazendo é que outras instituições mundo afora, principalmente as escolas mais conceituadas, já vêm fazendo há muitos e muitos anos, tá? Que nada mais é do que estimular a criança a partir do momento que ela tem contato com atividades pedagógicas dentro da escola. Vamos falar dos recursos didáticos que nós utilizamos com as crianças, vamos também falar do apoio aos alunos em casa, de como acompanhá-los, alguns relatos de famílias, tipo assim, meu inglês não é bom, eu não sei inglês, como é que eu faço para poder ajudar meu filho, como é que eu faço para ajudar minha filha? E no final, de acordo com aquilo que vocês postarem aí no chat, a gente vai abrir um espaço para esclarecimentos, para caso vocês tenham alguma dúvida, para que a gente possa esclarecer. Bom, primeira questão com relação ao programa de formação bilíngue Kids, né, da parte de crianças. Quem são os nossos alunos? Quem são os alunos do nosso programa Kids? São os nossos alunos da educação infantil, que vai do infantil 2 até o infantil 5, não é? A gente pode observar que o mobiliário, toda a estrutura da escola para essas crianças, para esse nível, ela é uma estrutura, ela é toda adaptada, ela é toda customizada para esses alunos. Não é diferente com relação ao programa de inglês. Então, tudo que a gente faz com essa faixa etária difere muito daquilo que a gente faz com os alunos lá dos anos iniciais e dos anos finais, em termos de abordagem, em termos de metodologia e também em termos de recursos didáticos, tá? Esses alunos, eles têm uma habilidade linguística em formação. Se você considerar lá os alunos do infantil 2, os alunos do infantil 3, não é um aluno que você senta na frente dele, vira para ele e fala assim, e aí, como é que foi o seu dia hoje? Foi um dia bastante construtivo? Ele vai ficar olhando para você. Então, a gente entra com o programa de inglês de acordo com as condições, acompanhando a oralidade, toda a parte cognitiva dessa criança naquela idade. Todo o material didático ele está alinhado com a faixa etária do aluno que a gente está trabalhando. Então, obviamente que eu vou ter diferença entre o aluno do infantil 2 com o aluno do infantil 5. E toda a nossa estrutura didática, ela segue acompanhando essas diferentes faixas etárias. Eles também têm habilidades motoras limitadas, não é? E quando eu falo de habilidades motoras é porque, como são aulas que são muito lúdicas e que demandam um determinado movimento, né, ou determinados movimentos, a gente leva isso daí em consideração. Uma das premissas que a gente tem para trabalhar com essa faixa etária é que o aluno, né, ele não deve ficar sentado por muito tempo. E eles adoram levantar, eles adoram dançar, eles adoram ir para o quadro, e obviamente que a gente leva em consideração aquilo que eles conseguem fazer em termos de movimento. Eles aprendem holisticamente, quer dizer, eles aprendem com o todo, eles aprendem com o contexto, eles aprendem com a situação. Não são alunos que têm um planejamento muito aguçado, eles não têm, assim, ainda não desenvolveram ainda alguma questão mais subjetiva relacionada ao aprendizado. Se a situação é interessante, a experiência está valendo a pena, eles simplesmente embarcam nelas e acabam tirando toda a vantagem possível em cima disso daí. Eles não distinguem as diferentes partes da linguagem. Aquilo que a gente acha que poderia ser uma barreira, muito pelo contrário.
como a linguagem para eles é simplesmente um apanhado de sons em que eles imitam e que eles simplesmente decodificam, assim, de uma maneira muito aleatória, acaba sendo muito mais fácil para eles, né? Então, isso acaba sendo um benefício para os alunos, justamente por eles não terem uma noção do que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um advérbio, a questão da entonação. Isso para eles não formalizaram ainda o uso da linguagem. Isso faz com que tudo fique muito mais espontâneo no momento de desenvolver a oralidade. Eles não percebem a necessidade de se comunicar em inglês. Então, aquele comentário que eu fiz com vocês, se a professora de inglês na educação infantil resolver dar uma aula de um idioma a cada aula, para eles não vai fazer tanta diferença. Eles só acham interessante que entra uma professora falando uma língua diferente, mas os convidando para uma atividade legal e para falar um idioma com palavras diferentes. E eles têm uma curiosidade enorme com relação a frog, com relação a red, blue, a sky, a sunny. Então, são estímulos a mais que eles têm de falar aquilo que eles já vêm falando em português também na língua inglesa. E sem considerar também, gente, que hoje em dia a gente não considera mais que existem alunos iniciantes na língua inglesa, que não sabem nada na língua inglesa dentro do nosso contexto sociocultural. Qualquer aluno hoje, só por ligar a televisão ou por ter acesso a qualquer aplicativo de jogos, mesmo nessa idade, já tem estímulos na língua inglesa, e o que a gente faz, na realidade, muitas vezes, é reforçar aquilo que eles já vêm aprendendo de casa, tá? Que os recursos, né, hoje em dia, que cercam os nossos alunos, geralmente eles vêm acompanhados de muito estímulo na língua inglesa. O que a gente faz aqui é organizar isso daí de tal maneira que o aluno, muitas vezes, ele faz só um reconhecimento daquilo que ele já é estimulado, né? Eles possuem um imaginário muito, muito fértil, que é um encanto para a gente poder trabalhar isso daí em sala, já que a gente usa muito de contextualização, e no momento de contextualizar com eles é assim, automático. Se falar para eles que é para ir da sala de aula para o zoológico, ali da sala de aula eles partem para o zoológico. Não tem a menor assim, dificuldade com relação a isso. Se falar que todos eles, a partir de um determinado momento, se transformam num personagem, eles transformam no personagem, assim, olha, com uma extrema facilidade, o que facilita mais ainda toda a dinâmica que a gente estabelece em sala de aula. Adoram imitar, e a gente sabe que a linguagem, ela nada mais é do que repetir sons. Então, se eu estou falando português dessa forma como vocês estão ouvindo, é porque eu estou reproduzindo aquilo que eu venho ouvindo, tá? Então, nada mais é que a fala, nada mais é do que reproduzir aquilo que eu ouço, tá? Assim que eu, futuramente, quando eles estiverem desenvolvendo a escrita, nada mais eles vão fazer do que reproduzir aquilo que eles vêm ouvindo ou lendo. Então, a linguagem, quando a gente fala de habilidades produtivas, que é o caso da escrita e da oralidade, nada mais é do que uma réplica, uma reprodução daquilo que a gente vem ouvindo ou que a gente vem lendo, né, para as pessoas que já desenvolveram essa habilidade também, né? Daí é que tem a diferença, por exemplo, da questão do sotaque, né? Nós temos diferentes sotaques porque aquilo que a gente ouve, a gente fala. E a mesma circunstância acontece no momento de aprender uma língua estrangeira. Como eles entram em sala de aula, eles estão imersos ali com áudio, com música, com vídeo, com a professora falando inglês, com os coleguinhas falando inglês, automaticamente, o mais importante, espontaneamente, eles também começam a falar inglês. Sabe? Falam inglês com a maior naturalidade. E assim, eu sei que é frustrante para muitas famílias, mas normalmente quando os pais me perguntam assim, mas como é que meu filho está? Porque em casa não está falando inglês. Não está falando inglês porque não tem as mesmas circunstâncias, geralmente, né? Aí, quando eu tenho que checar com a professora, olha, como é que está o aluno e tal, nossa, mas está uma gracinha em sala de aula, produz e está falando. Então, eu sinto informá-los, mas inicialmente, tá? O privilégio é nosso, tá? As primeiras pessoas que vão presenciar, que vão vivenciar isso daí, o fato dos seus filhos estarem falando inglês, essas primeiras pessoas serão, sabe,
a minha equipe. No caso, a Thalita, que trabalha diretamente com eles, e eu, que tenho o privilégio de entrar em sala de aula e observar. Eu fico realmente encantado de ver essas crianças, como elas têm essa facilidade de reproduzir tudo que está em volta deles, né? E eles aprendem a primeira língua com extrema facilidade, assim como a segunda língua com extrema facilidade. A maior prova disso, se você tem ali crianças ali, seus filhos estão no infantil 2, infantil 3, qualquer faixa etária da nossa educação infantil, compara a articulação dos seus filhos no início do ano com o final do ano e vocês vão perceber tanto que evoluíram. E olha, eles estão evoluindo não é porque eles estão tendo aula de gramática, de análise sintática ou alguma coisa nesse sentido, não. Eles estão evoluindo porque eles têm os recursos necessários para que possam reproduzir esses sons, né, no momento de desenvolver a oralidade. A mesma circunstância acontece também com a língua inglesa. A mesma circunstância. Então, da mesma forma como eles têm extrema facilidade para aprender o português, eles também têm para aprender a língua inglesa. Lembrando que isso que eu estou comentando aqui não é nada empírico, tá? Isso aqui, na realidade, vem de programas como inglês como segunda língua, que tudo isso foram metodologias e uma bibliografia que veio de fora para dentro. E considerando que no mundo atualmente a esmagadora maioria das pessoas falantes na língua inglesa, elas não nasceram falando inglês, elas tiveram que passar por processos muito semelhantes ao que eu estou compartilhando com vocês aqui. O que o Colégio Galho está fazendo nada mais é do que aplicar aquilo que o mundo inteiro já tem muito tempo que vem aplicando. Eu falo do mundo, sobretudo, com relação às escolas, né? Eu vou fazer um exercício com vocês aqui, com relação à diferença de um aluno adolescente, um aluno adulto, com uma criança, tá? Eu vou colocar aqui algumas características de alunos e eu vou rapidinho, eu vou só pedir vocês para listar ou colocar o número daquele aluno que você acha que encaixa dentro dessa descrição. Por um lado, eu tenho ali adolescentes que podem também ser adultos, tá? Então, vamos supor, se você tem um sobrinho ou um filho com 15, 16 anos, comparado com seu filhinho ou a sua filhinha, tem lá 2, 3 anos de idade, que está lá na educação infantil. Aí você vai circular rapidamente o que você acha que é da criancinha da educação infantil. O outro é como se fosse você. Você resolveu estudar inglês, o que você não circular vai ser você ou vai ser um aluno adolescente, tá bom? Eu vou rapidamente só explicar aqui para a gente não tomar muito nosso tempo. Esse item número 1, ele é um item mais técnico, que é mais utilizado para quem trabalha na área de formação bilíngue, quando a gente fala de filtro afetivo alto. Isso aí foi uma terminologia que vem de um linguista americano, que é um linguista praticamente revolucionário dentro da área do ensino da língua inglesa, que é o Stephen Krashen, e ele cunhou esse termo filtro afetivo alto, que nada mais é do que a ansiedade ou o preparo mental que uma pessoa tem para lidar com a experiência de aprendizado na hora de desenvolver uma segunda língua, na hora de aprender uma segunda língua. Em outras palavras, o filtro afetivo alto é o quão ansioso ou desconfortável ou inseguro um aluno está no momento de tentar falar, no momento de se expor para aprender um segundo idioma. Quanto mais elevado é o filtro afetivo, demonstra que mais desconfortável, mais inseguro, mais desconfiado o aluno está. E, obviamente, que quanto mais baixo, mais tranquilo, mais calmo, mais sossegado o aluno está no momento de fazer as suas tentativas para se comunicar no idioma estrangeiro, tá? Segundo, alto nível de motivação extrínseca, a professora adora teorizar, e vocês sabem que tem 2 tipos de motivação, a motivação extrínseca e a intrínseca. A extrínseca é aquela que tem uma premiação, tá? Muitos de nós, por exemplo, nós estudamos para termos um diploma. O diploma é motivação extrínseca, tá? Então, aquilo que você faz visando uma premiação, visando alguma coisa no final, é extrínseco. E aquilo que é intrínseco, você faz automaticamente porque você gosta. Não precisa de ter
aquela cenourinha no finalzinho da vara para nos premiar, não, tá? São sensoriais e respondem bem às atividades lúdicas. Veja qual aluno que é esse aí, é um aluno adulto ou é um aluno, né, é uma criancinha? Tem capacidade de concentrar, a capacidade de concentração é curta, tá? Eles se espelham, dependem muito da energia do professor ou da professora. Eles geralmente ficam mais nervosos em sala, são os adultos ou são as crianças? Eles precisam de mais reforço positivo, se é adulto ou é a criança? Eles se beneficiam de rotinas pré-estabelecidas, já entram em sala sabendo o que vai acontecer. Eles trazem entusiasmo, curiosidade e energia para a aula. Eles lidam bem com pensamento abstrato. O pensamento abstrato é aquele pensamento subjetivo, mais estratégico, mais de planejamento, tá? Eu vou dar, considerando assim, vou dar o meu público, eu vou dar 25 segundos para vocês circularem aquilo que vocês acham que é de vocês, no momento em que vocês tentam aprender inglês, e aquilo que é das criancinhas no momento de aprender inglês. Pronto, já passaram os nossos 15 segundos, eu sei que vocês são muito rápidos, né? Então, vamos ver aqui o que é típico da criança no momento de aprender o inglês e o que é típico de um adulto no momento de aprender inglês. Espero que vocês não fiquem frustrados com o resultado, tá? O filtro afetivo alto, gente, é o típico do adulto, tá? E também, obviamente, de muitos e muitos adolescentes, sabe? Aquela ansiedade, aquela tensão, tem uma expressão que se utiliza muito que fala assim, eu não tenho medo de falar inglês porque eu posso pagar um mico, não é? Uma criança, gente, não tem problema, eles não dão a mínima com relação a se estarem certos, se estão errados, tentam de qualquer maneira, tá? A criança também, como eu falei, ela nem sequer sabe da necessidade de falar inglês. Ela fala inglês porque ela acha interessante, que está divertido falar com as outras crianças, tá? Mas é bem típico da criança, porque elas são sensoriais e elas respondem bem às atividades lúdicas. Até que a Thalita, no momento que ela está trabalhando, ela utiliza todos os recursos possíveis para que essas crianças possam levantar, dançar, caminhar, ir para o quadro, tudo que for relacionado a movimento é legal. Eu tenho certeza que muitos pais que estão me ouvindo aqui, se eles entram numa sala de aula, eles preferem ficar lá sentadinhos, quietinhos, olhando para o professor. Por favor, esse aqui é meu sentido de privacidade, o oposto com a criança, né? A criança tem a capacidade de concentração curta, né? Ela não consegue ficar focada numa atividade por muito tempo, tá? Então, a atividade dela é aquela atividade assim, que ela vai fazer, mas a gente tem que direcionar para uma outra situação, porque ela não vai ficar ali de forma alguma 10, 15 minutos fazendo a mesma coisa. E elas se espelham muito na energia da professora, né? Daí, felizmente, nós temos a Thalita, né? Que a Thalita, ela entra em sala, ela parece uma animadora mesmo, sabe? Só um instante, gente, desculpa. Então, assim, a energia que a Thalita traz para a sala, a maneira de conversar com eles, o tom de voz dela, é uma professora que dificilmente conversa com os alunos sentados, o que já não ocorre, o que já acaba acontecendo com os alunos adolescentes, que o professor fica bem nivelado com eles. Com as crianças, não, tem que ficar lá em pé, tem que ficar mostrando. Se vai mostrar um vídeo com a musiquinha, os personagens dançam para a criança dançar também, então é tudo, né? Como a criança ela responde bem, o filtro afetivo dela é muito baixo, sabe? Ela fica nervosa em sala de aula, muitas vezes pode ser também uma situação que ela já, às vezes, um mal-estar, dormiu mal à noite, ou alguma outra situação, mas que não necessariamente relacionada ao idioma, tá? Assim, a gente não percebe tanto irritabilidade com relação ao momento que elas têm que tentar falar alguma coisinha ou identificar alguma coisinha na língua inglesa, tá? O aluno adulto precisa, sim, de ter esse apoio, de falar, olha, que valeu a pena você tentar. Não é o caso da criança. A criança, o que ela fala, ela mesmo se avalia e acha que está legal, né? As crianças
se beneficiam de rotinas pré-estabelecidas, o mesmo que acontece com as demais disciplinas, e é o mesmo que acontece também em casa. A gente sabe que em casa é legal a criança ter um horário para dormir, é legal a criança ter um horário para brincar, ter um horário para se alimentar, e não é diferente na aula de inglês, tá? Elas trazem muito entusiasmo, muita curiosidade, muita energia para a aula, que é, na realidade, o paraíso para qualquer professor. Tudo que um professor quer de seu aluno é justamente isso: entusiasmo, curiosidade e energia. Por isso que eu comento que a Thalita é realmente uma professora privilegiada. E lidam bem com... E as crianças não lidam, né, como é o caso ali, com o pensamento abstrato. Elas não fazem um planejamento. Não adianta você tentar teorizar alguma coisa para a criança no momento de abordar o idioma. Eu vou acelerar um pouquinho aqui para que a gente consiga terminar a tempo. Tá? Antes de falar dos benefícios de aprender a língua inglesa, eu gostaria de abordar algumas questões em que acabaram gerando uma certa resistência de muitas famílias com relação ao aprendizado da língua inglesa, né, que são alguns mitos, o que fez, inclusive, com que algumas famílias nunca tivessem conduzido as crianças, orientado as crianças para aprender inglês mais cedo. E eu, como professor que vem de muitas décadas, durante algum tempo, como professor de inglês, eu ouvia algumas dessas questões que sempre foram questionadas, e hoje não apenas são questionadas, mas hoje elas são contestadas, tá? Por um exemplo, aprender 2 idiomas pode causar um distúrbio de fala ou linguagem, né? Quem já deve ter ouvido isso aí. Crianças com linguagem bilíngue têm mais chances de terem problemas acadêmicos, alguma confusão, né? É mais difícil aprender inglês antes de não ter uma compreensão mais abrangente do português. Era uma premissa que tinha antigamente. Tem que aprender português. A hora que o português estiver consolidado, aprende inglês. Também isso aí já foi derrubado. Aprender 2 idiomas pode confundir a criança. Também foi derrubado. E crianças tímidas têm mais dificuldade para desenvolver a oralidade. Eu vou mais rapidamente para abordar isso daqui, que aí, em cima de cada mito, eu vou oferecer um benefício contrapondo esse mito, tá? Essa questão de que aprender 2 idiomas pode causar um distúrbio de fala, na realidade, gente, o bilinguismo melhora a oralidade e a articulação, tanto na primeira língua como na segunda língua. Se a criança tem algum distúrbio de fala ou linguagem, ela vai apresentar isso nos 2 idiomas, mas não necessariamente por estar aprendendo a língua inglesa, tá? Na realidade, o bilinguismo pode se tornar um importante aliado para mitigar qualquer problema relacionado ao distúrbio de fala ou linguagem, que é um estímulo a mais, é um som a mais para aquela criança poder utilizar, e quanto mais você puder fazer isso, é por isso que a gente sempre comenta, a criança que aprende, que começa a desenvolver a oralidade muito cedo, ela tem muito menos chance de ter sotaque no futuro, para não dizer que muitas dessas crianças nem sequer terão sotaque, como é o caso da própria professora Thalita, que começou a desenvolver a oralidade dela nos Estados Unidos, e hoje a Thalita é uma pessoa que dificilmente você detecta qualquer questão de sotaque dela no momento dela falar o inglês, tá? Crianças com linguagem bilíngue têm mais chances de terem problemas acadêmicos, é exatamente o contrário. A imersão em uma sala de aula de língua inglesa é uma abordagem eficaz para condicionar o aluno no contexto acadêmico, por reforçar o português, por promover o autoconhecimento e por ajudar na estruturação do pensamento. Então, é uma excelente porta de entrada para a vida acadêmica. Vou falar acadêmico ou para a vida dentro de um contexto pedagógico. Tá? É mais difícil aprender inglês antes de ter uma noção mais clara do português. É mais fácil aprender inglês na primeira infância porque a criança não sistematizou os mecanismos de aprendizado, tornando o processo mais prazeroso e espontâneo. Enquanto que um aluno que começa a aprender inglês lá com 10, 11 anos de idade, a chance dele comparar aquele verbo na língua inglesa com o verbo da língua portuguesa, com a estrutura do inglês com a estrutura da língua portuguesa, é muito maior, o que acaba confundindo. Qualquer análise muito lógica dos 2 idiomas vai confundir. Enquanto que com a criança, como ela não tem menor condição de fazer uma análise sintática de uma frase, para ela tudo é prazeroso e espontâneo.
Aprender 2 idiomas pode confundir a criança. Na realidade, ao aprender um segundo idioma, a criança estabelece mais conexões cerebrais, inclusive com o aumento da massa encefálica. Com o tempo, elas aprendem a separar os 2 idiomas. Então, não existe essa confusão. Ela sabe muito bem, ao olhar para um objeto, que aquele objeto pode ser caneta, como aquele objeto pode ser pen. Num determinado momento, mais especificamente a partir de 4 anos de idade, ela consegue, de acordo com os seus interlocutores, tá? É bem claro, ela vai falar para a Thalita pen e vai falar para a mamãe, se a mamãe não falar inglês, que é caneta. Isso acontece naturalmente, como eu falei, mundo afora. Crianças tímidas têm mais dificuldade de desenvolver a oralidade. As crianças tímidas têm as mesmas condições para desenvolverem a oralidade, por terem oportunidades de participar de atividades interativas que integram os alunos de acordo com as suas características individuais. Gente, são assim, milhões e milhões de crianças que não nasceram em países que falam inglês, que desenvolveram a oralidade. Será que são milhões e milhões de crianças que são extrovertidas? Não, são crianças tímidas também, sabe? São crianças que simplesmente o tipo de personalidade não define, tá? Se uma pessoa tem mais ou menos condição de desenvolver a oralidade na língua inglesa. A maior parte dos excelentes professores de inglês que eu conheci são extremamente introspectos, tá? Bom, com relação aos nossos recursos didáticos, nós temos uma equipe de professoras proficientes na língua inglesa. Então, o primeiro dado, a primeira premissa para contratar uma professora para o Colégio Gale é ser proficiente na língua inglesa. Até que não sei se vocês já presenciaram isso, a língua oficial da equipe de inglês do Colégio Gale é a língua inglesa. Eu, com toda a minha equipe, porque todos nós somos proficientes na língua inglesa. Nós temos os nossos recursos tecnológicos, não apenas do Colégio Gale, como também da plataforma Macmillan, que otimizam o processo para desenvolver as habilidades de ouvir, falar, cantar, brincar e pensar em inglês. O ambiente comunitário com crianças interagindo na língua inglesa. Então, não é uma sala de aula em que tem uma aula de inglês. Não, é um ambiente que nós temos crianças brincando e interagindo na língua inglesa. E temos atividades suplementares desenvolvidas pela equipe de professores. Temos aquilo que é oferecido pela plataforma Macmillan, assim como aquilo que também é desenvolvido pela professora Thalita, juntamente com a coordenadora Viviane. E o material físico e virtual da Macmillan Education Everywhere. A Macmillan, como eu já comentei anteriormente, é uma das 4 maiores editoras do mundo. Então, esse material que a gente utiliza no nosso curso para criança, ele é um material usado mundo afora, não tem nada de edição ali para adaptação para alunos brasileiros. Então, é um material aplicável e com êxito em mundo afora, na Ásia, em qualquer lugar que vocês imaginarem que tem escolas de excelência, tá? Com os alunos do Infantil 2, a gente utiliza o livro Rainforest Friends, e o Rainforest Friends, a gente vai ver isso tanto no Rainforest como no outro livro, a gente trabalha com o que eles chamam de Whole Child Approach, que tem muito a ver com a questão da criança aprender de uma maneira mais holística. A gente analisa a criança com todas as suas habilidades, com todas as suas inteligências, com todos os seus potenciais, e não muito longe de ser aquela questão linguística, da parte mais pragmática da língua. Não, a gente considera todo o potencial da criança para poder também trabalhar a parte da língua inglesa. É o aprendizado com brincadeira e exploração, a linguagem, a música, o movimento. A gente já começa a trabalhar com atividades de solução de problemas, obviamente, dentro do contexto dessas crianças, e as experiências que antecedem o letramento. Então, tudo que for bem condicionado para o movimento, para o uso do lápis de cor, a gente já começa a trabalhar. E, obviamente, também a questão das conexões familiares. O livro, a partir do Infantil 3, aí a gente entra com a série Ferris Wheel, que o aluno tem um livro físico, e aí o professor e as famílias e os alunos também têm as plataformas virtuais com recursos que vêm acompanhando esse material. São recursos maravilhosos, por sinal.
Então, aqui é explorar, brincar, crescer, volta aí a questão da criança no aspecto holístico, não é? A gente trabalha também na série Ferris Wheel a parte de habilidades para a vida, que eu falo assim, que é uma extensão do nosso curso LIVA aqui do Colégio Gale, obviamente, que é para essa faixa etária, o aprendizado social e emocional, a educação de valores e o aprendizado cooperativo. Tá? Isso que vocês estão vendo aí é o que o aluno trabalha em sala de aula, e aqui embaixo vocês observam ícones em que o professor faz isso aqui, alguma coisa interativa na sala de aula com os alunos. Ao clicar aqui, ele tem recursos como um quadro interativo. Tá? Isso aqui é o que o aluno vê no momento em que ele está tendo aula ali, que veja que é bem um material lúdico, que são os personagens nossos do Ferris Wheel. Para o professor, aquele já é uma tela completamente diferente, com todos os recursos que são aplicáveis para o professor utilizar. Tá? Nós também trabalhamos com projetos, que essa página aqui, obviamente, é a página para o professor, de uma simples página do livro do aluno, olha todas as possibilidades que a gente tem para que a gente possa trabalhar com os alunos, tá? Temos também áudios, temos karaokê, temos vídeo, e aquilo que a Thalita, aquilo que a equipe achar que seja necessário também para poder suplementar isso daí. Temos também todo um set de flashcards, que até logo mais eu vou falar com relação ao apoio dos alunos. Mas como é que você ensina inglês sem traduzir? Não precisa de traduzir, gente. Será que eu preciso de traduzir isso que está aqui na minha tela? A criança olha para aquilo ali. Eu falo o som daquilo ali na língua inglesa, pronto. Para que eu vou falar que tomate é tomato? Se eu posso mostrar uma imagem simplesmente, né? Por que eu vou falar que o filhote, que o cachorrinho em inglês quer dizer puppet? Eu mostro a figura e falo, tá? Inclusive, uma das questões que a gente utiliza também é justamente a parte de rotinas, em que a gente utiliza esses recursos que eu mostrei para vocês. Nós temos em sala de aula a rotina de abertura, que é o momento do Hello Song, que é o momento que a criança já se solta, que ela ouve uma musiquinha. Gente, eles cantam com a professora, é impressionante como eles reproduzem a música do Hello Song no momento que eles entram em sala de aula. Tem a rotina das atividades, que é onde a gente entra mais com a parte de conteúdo, e que trabalha mais a parte assim, de som, de pronúncia. E eles não sabem que a gente está trabalhando isso, não, mas a gente já faz isso com eles em sala de aula. Tem as rotinas de transição, quando parte de uma atividade para outra. Tem as rotinas de sala de aula mesmo, que é o momento que eles têm que pegar o material, que eles têm que soltar o material. Tem as rotinas de energização, que é o momento em que a professora dá uma animada, porque eles estão um pouco cansadinhos, às vezes na hora que chega na escola, depois do almoço. E tem um momento de energização também, que é o momento em que eles estão tão empolgados que a professora tem que fazer com que eles relaxem um pouquinho. Tem as rotinas de pensar e sentir, lembrando aquela questão do aspecto holístico de trabalhar com as crianças, que tem que trabalhar como um todo. Então, não é só a parte linguística, que tem um momento também deles pensarem um pouquinho mais, deles imaginarem alguma situação, né? E tem a rotina também de encerramento, que geralmente é o goodbye song, que eles cantam e terminam a aula dançando e falando goodbye para a professora. Eu sei que meu tempo está esgotando aqui, por isso que eu estou acelerando um pouquinho com vocês, tá? Com relação ao apoio aos alunos em casa, algumas dicas aqui. Evitar, não que é proibido, evite o uso do português, porque essas crianças elas estão sendo condicionadas com todos os estímulos visuais e todos os estímulos também que eles têm de áudio, a entender o inglês com o inglês. Gente, isso acontece mundo afora e não deve ser diferente com os nossos alunos, sabe? Eu tenho décadas que eu trabalho nessa área, gente, e eu nunca precisei de recorrer ao português para ensinar inglês. Não há necessidade, tá? Se necessário for, nossa, eu estou sentindo culpado que minha filha ou meu filho está ansioso para saber como é que é. Se você quiser realmente ajudar aquela criança, utilize algum site ou os chamados dicionários com foto, que é aquilo que eu mostrei para vocês agora mesmo, sabe? Então, a criança está lá, está chateada porque ela não sabe, por exemplo, o que é frog. Puxa vida, né? Vai lá, pega uma imagem de um sapo e mostra para ela, e fala frog, e mostra o sapo. Nesse momento, você está estimulando a memória a longo prazo. Toda vez que essa criança vê um sapo, ela vai também de lembrar a palavra frog. Pronto.
essa é uma criança que vai ser fluente. Por quê? Porque ela vai pensar na língua inglesa. Tá? Evite comentários referentes às prováveis dificuldades do aluno para aprender inglês. Gente, vamos questionar essa frase, achar que um aluno tem dificuldade. Uma vez que você utiliza os recursos necessários, as dificuldades simplesmente, sabe, elas são mitigadas, tá? Então, é bom evitar e é bom também questionar aquilo que se acredita que venha a ser uma dificuldade do aluno. Ao interagir com o aluno em inglês, evite correções ou reações que possam intimidá-lo, que é basicamente o que a gente faz aqui na escola, tá? Se o aluno fala uma palavrinha de uma maneira inadequada, isso para a gente não faz a menor diferença. A gente sabe que com o tempo, essa criança vai ajustando aquilo que está sendo falado com todos os estímulos que estão em volta dela. O mesmo a gente espera que aconteça em caso essa criança chegue em casa falando inglês. Incentive o aluno a solicitar o apoio da professora diante de alguma dúvida. Basta levantar a mãozinha, pergunta para a professora Thalita, ela está tão disponível lá. Dessa forma, a gente vai trabalhando também a autonomia dessa criança. Considere o erro como um feedback necessário para o aprendizado. A criança que chega em casa falando uma palavrinha errada ou em dúvida com relação a alguma coisa, gente, isso aí faz parte do processo, tanto no Colégio Gale, como nos melhores cursos de idiomas, como nos melhores programas de formação bilíngue mundo afora. É natural que a criança, obviamente que a gente tem que amparar, obviamente que a gente tem que atender, e o ideal, o que é? Vai lá e pergunta para a sua professora, tá? Eu já até orientei as famílias, e é uma tarefa que a criança, de repente, não sabe, coloca um ponto de interrogação, por favor, explique novamente, a Thalita vai pegar esse material e vai explicar de novo, novamente para a criança, tá? Isso aí não quer dizer defasagem de aprendizado, de forma alguma. É simplesmente um momento em que a gente tem que fazer o ajuste necessário para que essa criança consiga ter mais autonomia. Mas o fato de levantar a mãozinha e pedir uma ajuda para a Thalita é um excelente caminho para a gente poder trabalhar essas questões. Tá? E uma outra questão também é estimular a autocorreção, tá? Então, se a criança, de repente, falou alguma palavrinha e tal, pede a criança para falar novamente, ou se não, simplesmente deixa ela com aquele erro. Ah, mas minha filha vai aprender, o meu filho vai aprender errado. Não aprende errado, gente. Todos nós que somos proficientes na língua inglesa, em algum momento nós convivemos com os nossos erros. E o que aconteceu com a gente? Nós fomos nos corrigindo, e acreditem, gente, o mesmo acontece com o nosso português também, tá? Mesmo os nossos errinhos de português, com o tempo, dependendo do estímulo, a gente se corrige, tá? Dê tempo ao tempo também no desenvolvimento de habilidades linguísticas. Bom, então o fato da criança estar num programa de formação bilíngue não quer dizer que ela vai chegar em casa sonhando na língua inglesa ou interagindo com as outras crianças. Se o processo para ela desenvolver e ficar mais articulada no português está levando tempo, o mesmo irá acontecer também com a língua inglesa. Tá? Evite subestimar o potencial do aluno. A experiência da sua criança, do seu filho de 3, 4 anos é muito diferente da sua experiência. Eles aprendem de maneira diferente, por isso que aprendem. Existe um ponto aqui que vocês podem observar o seguinte: eles aprendem de maneira diferente, felizmente, porque eu tenho que considerar que eu moro num país em que 95% dos adultos tentaram aprender inglês e não conseguiram sucesso. Então, qual que é a lição que eu tenho disso? Tem que ser diferente. Como é diferente, o resultado também será diferente. Então, se eles estão fazendo completamente diferente do que você fazia quando você tentou aprender inglês e, de repente, não teve o resultado esperado, isso é um excelente indício. Tá? E uma dica que é extremamente importante, talvez a mais importante de todas: conte sempre com o nosso English Team, com a nossa equipe de professores. Eu estou sempre na escola, estou à disposição de vocês, eu tenho acesso a toda a equipe de inglês. Tá? Então, assim, pode contar com a gente, nós estamos à disposição de vocês. Esse tipo de interação é muito interessante. Eu sei que eu estou estourando o meu tempo aqui, e vou interromper para que a gente possa fazer os esclarecimentos necessários. Bom, alguma Rodrigo, dúvida? Bom, Rodrigo, muito esclarecedora a sua
para a apresentação. Apenas uma dúvida até o momento de uma mãe a respeito da parte que você fala lá do uso do português. Eu acho que não ficou muito claro que é apenas no momento de fazer a tarefa de inglês, certo? Eu não entendi, Gabriel, você pode repetir, por favor? Tem um momento que você fala assim na apresentação que é evitar o uso do português no momento da atividade de casa de inglês. Sim, não, eu acho que eu não fui muito claro, me desculpa, mas assim, quando eu falo de evitar o uso do português, é no momento de explicar, tá? A criança, lógico, está interagindo com a criança em casa, vai interagir em português, é óbvio, né? Mas vamos supor que a criança chega e aponta uma tarefinha e fala assim, eu tenho que utilizar a caneta blue, tá? Deixa o blue, não é, o que eu estou pedindo é para não traduzir, não transferir o blue para azul, tá? A medida do possível é para evitar o português, para evitar da criança chegar com o inglês em sala de aula e em casa haver a tradução, que aí a gente faz o sentido reverso, né? Rodrigo, no momento foi só essa dúvida que apareceu aqui no nosso chat mesmo. Acredito que foi muito clara as explicações para as famílias e todo mundo está agradecendo a participação. Eu só vou colocar uma última tela aqui e eu prometo que eu não vou demorar nem um minuto para fazer isso, tá? Vocês estão vendo essa tela aqui? Está entrando agora. Estão vendo? Sim. Olha, eu queria desejar um feliz Dia da Mulher, hoje que o mundo inteiro está reverberando essa frase aqui, ó, International Women's Day, tá? E eu aqui, de uma maneira muito conveniente, estou interrompendo, né, os jantares e as comemorações de vocês. Agradeço muito a presença das mães, das mulheres que estão presentes aqui. Um feliz dia dessas guerreiras, né, dessas nossas parceiras, tá? Agradeço muito a presença de vocês, estou à disposição de vocês, agradeço também a equipe do Colégio Galo que está aqui comigo agora, tá? Vamos conversando, vamos interagindo e vamos amparando essas crianças, que elas terão um processo muito fluido para desenvolver todas as habilidades na língua inglesa. Muito obrigado pela participação de todos.